Comunicação, César Caparelli. Bom, a gente está de volta aqui no Conectado e agora para falar sobre governança corporativa. Quem está com a gente aqui, com muito prazer, a gente está recebendo o Luiz Marcati, que é administrador de empresas. Luiz, prazer em te receber aqui. Prazer todo meu. Como é que a gente começa a falar sobre empreendedorismo em família? É um bom negócio? É sucesso sempre ou a gente tem que ter uma cautela? Olha, quando a gente olha um retrato do mundo empresarial hoje, calcula-se que entre 80% e 85% das empresas do mundo são familiares. O que significa que o grande berço de nascimento de empreendimentos vem do meio da família. Quer dizer, é um bom negócio trabalhar com a família. É um bom negócio trabalhar. A família empresária, ela tem naturalmente um comprometimento maior do que apenas empresários com perfil investidor ou capitalista. Porque a família empresária ela tem um vínculo, inclusive emocional, muito forte, uma visão de longo prazo, de equilíbrio, de sustentabilidade maior. Agora, garante, isso não é 100%, né? Não dá para se garantir isso, mas como é que fica a longevidade da família envolvida com o negócio? Esse é o outro lado da moeda, né? A dificuldade, muitas vezes, que as famílias empresárias têm em tratarem o seu negócio como um negócio puramente dito, com um perfil mais profissional de gestão e administração. O que leva, muitas vezes, a empresa a ter um ciclo produtivo muito parecido com o ciclo de vida dos seus fundadores. Porque estão muito dependentes daquele talento e daquela energia do fundador e não se preparou exatamente para uma curva de longevidade que é preparar a sucessão, a profissionalização da administração e assim sucessivamente. Quando você fala em preparar a sucessão, significa que ou vai sair, né, de aposentadoria ou por morte. Como é que fica a preparação dentro da família? Nesse caso da sucessão, porque a gente ouve aquela velha história, né? Os pais constroem, os filhos, né? Enfim, existe isso, essa preparação, tem como se preparar? Tem. Na realidade, eu quero só acrescentar um dado a mais. Você tem a questão da aposentadoria ou falecimento, mas você tem um outro componente que surge com a governança, que é você constituir um conselho de administração. O conselho é um órgão colegiado que representa a ligação entre os sócios e o executivo-chefe. É como se fosse um órgão que é o chefe do presidente executivo, a quem o presidente executivo presta contas. Então, o fundador, saindo dessa posição de executivo, ele pode ainda continuar atuando e contribuindo com o seu próprio negócio no conselho de administração. Aí você tem o desafio de olhar para essa empresa e projetar o futuro dela e falar: qual é o perfil de executivo, de competências, de atitudes nós precisaremos ter para substituir esse fundador? E a partir daí você começar a trabalhar na preparação de pessoas que irão assumir. Que pode ser da família ou não, porque geralmente a grande maioria das empresas busca o tal do CEO, né? Que é uma pessoa de fora que vem com uma visão diferenciada e que imprime um ritmo para a empresa, é isso? Isso. Agora, nada impede que esse CEO seja alguém da família que foi também preparado para isso. O que você não pode, assim, não existe uma fórmula simples de dizer é sempre o CEO que vai dar certo ou é sempre alguém da família que vai dar certo. Agora, via de regra, alguém da família assumir só pelo fato de ser da família, o risco de dar errado é muito grande. Outra questão que tem que ter um cuidado danado, e aí eu quero que você me diga, é com relação ao sucesso. Meu pai teve sucesso na empresa, eu também vou ter. Pode não acontecer isso. É verdade. Ou mesmo a linha sucessória pode não ser, pode ser beneficiário, receber a empresa, mas não ter o sucesso. Você tem aqueles sucessores que muitas vezes se acham até melhores e mais competentes do que o pai, porque está vendo que o pai tem um jeito antigo de administrar e ele fala: a hora que eu assumir, eu vou mudar tudo isso e aí sim nós vamos crescer, o que não é verdade. Quer dizer, via de regra, essa pessoa quebra a cara rapidamente. E não raro o pai tira ele da cadeira e volta a assumir a presidência. Porque não é simplesmente você romper com o passado.
é você criar um ciclo de evolução para o futuro. Então você aproveita o que tem de melhor do passado e constrói esse novo jeito. Da mesma forma, algumas empresas que optaram por não colocar ninguém da família e trazer um CEO, se este CEO, primeiro, ele não entender a questão do ambiente e dos valores que guiam aquela empresa. Segundo, se ele não for bem dirigido por um organismo, como eu citei o Conselho de Administração, também é provável que ele queira impor muito rapidamente o jeito dele, a marca dele. E aí ele começa a correr riscos maiores, porque o dono começa a sentir medo. Fala, o que ele está fazendo com a minha empresa? E o processo acaba tendo uma recaída. Então, é muito importante você planejar o futuro da empresa e aí sim planejar o processo de escolher, formar, preparar a pessoa até chegar o momento certo dela assumir esse papel. Existe aquele dono que fica agarrado ao poder ou à empresa e não consegue fazer essa tal sucessão ou não consegue aceitar uma outra pessoa comandando, principalmente estando na cadeira de presidente ou diretor? É muito comum a gente encontrar empresários que, por terem tido sucesso na vida, não é? Por muito tempo, eles acabam entendendo que o único jeito de administrar a empresa é o seu jeito. O meu jeito é o melhor para a minha empresa. E muitas vezes ele espera que o sucessor dele seja um clone dele. Tá certo? Então não será, nem o filho mais velho, mais próximo dele será um clone dele. Pode chegar muito perto disso, mas exatamente igual não tem como. Exatamente. Então, muitas vezes o processo acaba criando atritos com os possíveis sucessores, ou até com o sucessor já nomeado, exatamente por isso, porque o fundador fica cobrando, mas você não está fazendo do jeito que eu quero que você faça. Sem entender que podem haver outras formas de você administrar a empresa que não aquela. Tá certo? Então, esse é um desafio realmente presente. Como é que a gente pode partir da premissa de profissionalização de uma empresa? Você quer... hoje muito se fala em MEI, né? O microempreendedor individual, mas todo mundo quer crescer, óbvio, né? Que todo mundo quer crescer, principalmente financeiramente. Como é que você prepara? Como é que você diz para uma pessoa que você tem que começar a preparar profissionalmente para crescer? Um dado interessante com isso, como nós trabalhamos, acredito que mais de 80% dos nossos clientes são empresas familiares, muitos empresários nos procuram, dizendo assim, você precisa me ajudar, eu quero profissionalizar a minha empresa. Na prática, o que ele está dizendo para a gente? Me ajuda a demitir aquela parentada toda que está lá dentro e que não está me ajudando em nada, entendeu? Nossa. E aí nós temos que mostrar para ele que profissionalizar uma empresa não é demitir parente. Profissionalizar uma empresa é você ter uma relação profissional com quem trabalha na empresa. A maneira como eu me relaciono, a maneira como eu dou a direção, a maneira como eu monitoro, como eu apoio, como eu cobro, inclusive como eu remunero. Isso tudo faz parte de um processo de profissionalização. Não é? Se eu começo pequeno, já preocupado com processos, procedimentos e controles de um ambiente profissional, eu tenho a chance de, ao a minha empresa crescer, nós já estarmos embasados nisso. Mas, via de regra, não é o que acontece. Acontece que é uma empresa pequena, você tem recursos mais escassos, você tem menos gente trabalhando, todo mundo, sou eu que tenho que fazer mesmo. Então, só lá na frente, quando a empresa se torna maior, é que ela vai acabar tendo processos, procedimentos, controles, sistemas e tudo mais. Dentro da empresa, Luiz, essa relação pessoal atrapalha demais, dificulta o sucesso da empresa. Eu digo assim, o pai trabalhando com o filho ou o marido com a mulher, né? Pode acontecer, em muitos casos acontece. Claro. Atrapalha essa relação pessoal, misturar o pessoal com o profissional? Muito. Primeiro que é muito natural, não é? A família, as relações familiares, aquele ambiente familiar se traduzir para dentro da empresa. E isso acaba criando na relação das pessoas exatamente esse aspecto pouco profissional. Eu estou lidando aqui com um profissional que eu estou trazendo na empresa ou é com meu filho? Eu estou respondendo para o meu chefe ou para o meu pai? Complicado, hein? É complicado. Separar isso não deve ser fácil. Marido, mulher, irmãos, a mesma coisa. E isso tanto pode ser um potencializador para o bem como para o mal, certo? A gente costuma dizer que as pessoas são movidas nas empresas por poder e por dinheiro. Tá?
No caso de uma empresa familiar, você adiciona ao poder e dinheiro o afeto, não é? Porque as relações afetivas vêm para dentro da empresa. Então, esse afeto também pode ser ou um potencializador de vamos fazer uma coisa juntos, construir uma coisa juntos que é da nossa família, ou como é que eu fico disputando espaço com o meu irmão para ver quem que vai sentar na cadeira do pai. Como é que você analisa isso? Você, Luiz, como é que você chega na empresa e analisa essa, que não é um problema, né, mas pode vir a ser um problema, como é que você dá esse diagnóstico para a empresa? Olha, quando a gente entra numa empresa, a gente tem que fazer realmente um diagnóstico profundo, até para poder capturar como é que é o jeito de se decidir dentro da empresa, como é que as decisões são tomadas e como elas são cascateadas para dentro da empresa. E como se dá a linha de relação entre chefe e subordinado dentro da empresa. Tá? Então, isso já nos dá essas amostras e fala assim, olha, quando isso está envolvendo pessoas de mercado, funciona de um jeito. Quando tem familiares, funciona de outro. E não raro, irmãos, por exemplo, quando eu falo irmãos e irmãs, né? Acaba entrando na empresa e meio que loteando a empresa. Eu cuido dessa área, você cuida dessa e você não se mete na minha área. Como se a empresa fossem coisas à parte. Não, e outra coisa, eu quero o financeiro, mas quando dá o problema, eu deixo o financeiro, Exatamente. Né? O financeiro com caixa cheia é bom. É ótimo, excelente. Não é verdade? Aliás, nós falamos muito isso. Às vezes os sucessores ficam loucos esperando a herança que vem, né, patrimonial dos pais, e muitas vezes eles descobrem que tem um refinanciamento de impostos, umas dívidas meio gigantes que eles vão ter que pagar, né? Exato. Então, herança não vem só dinheiro sobrando, vem compromissos, vem responsabilidades também, né? Eu não sei se você lida com isso, mas vale a pena a pergunta. Por exemplo, no caso de uma separação, mais de marido e mulher do que de pai para filho, que pai e filho vão ser, apesar que marido e mulher também, ex-mulher é eterna também, né? Ex-marido também. Sim. Mas como é que fica no caso da separação? Fica entendível para as partes? Ou é dificultoso também? Porque nós estamos falando aqui de empreendedorismo, né? De como começar uma empresa, de como crescer uma empresa e como manter a empresa, que é o caminho mais difícil. Agora, como separar essa empresa? Bom, não é familiar, no caso, né? Claro, separar sócios, né? Exato. Tá olha, marido e mulher, né? Ou pai e filho. Olha, não dá mais, a gente tem que separar. Como lidar com essa relação pessoal? É muito difícil e muito delicado. Exatamente por causa da questão emocional envolvida em tudo isso. Não é só dinheiro. Eu pago tua parte e você vai embora. Para muitos ambientes familiares, a saída de um membro da sociedade significa ele também romper com a família. Então é muito doloroso, machuca muito as relações. Precisa realmente se trabalhar essas questões emocionais e entender o porquê é melhor para todos este processo de separação. Por que é melhor para a companhia, por que é melhor para a nossa família, por que é melhor para a nossa sociedade. Mas isso, quando você está num momento onde a emoção está falando mais alto, é até difícil você perceber. Então, realmente tem que ter um trabalho de acalmar, abaixar a poeira e começar a construção de um diálogo avaliando realmente o que de fato é melhor. Aliás, na governança, a gente costuma falar que é a arte de trabalhar o coletivo. É o que é melhor para a empresa, não para uma área ou outra. O que é melhor para a sociedade, não para um sócio ou outro. E assim também para a família. Tá certo? Bom, você já começou a entrevista dando um número aí que é muito interessante, muito importante, muito bom, que é de 85% as empresas, não é isso, Luiz? Isso. De 85%, cerca de 85% as famílias que se envolvem também profissionalmente. Você está em Ribeirão justamente para falar sobre isso, veio dar uma palestra aqui na Câmara de Comércio, né, na Anshan. Como é que foi e a expectativa das pessoas? Olha, foi um evento muito gostoso, realmente as pessoas participaram muito, a plateia estava lotada, tiveram até que buscar mais cadeiras. O evento contou com 2 exemplos de vida, né? As pessoas contando o que aconteceu nas empresas das suas famílias, e eu fui falar um pouco de como se estrutura esse processo todo. O evento era para ter terminado meio-dia, nós saímos da sala, era quase 1 hora de tantas perguntas e trocas que vieram depois, porque isso está na essência, aliás,
o empresariado da região aqui é muito centrado em empresas familiares. Eu queria encerrar contigo te fazendo uma pergunta, mas que você respondesse em poucas palavras. Empreender em família é? Quando dá certo, é para a vida toda e para as próximas gerações, inclusive. Mas precisa trabalho e atenção. Precisa ser maduro, né? Precisa um processo de amadurecimento. Tá consistente, tá pé no chão, acima de tudo, porque a gente torce para que dê certo, mas não é regra, né? Exatamente. Luiz, queria te agradecer a tua presença aqui no Conectado e aguardar a sua visita novamente aqui no Grupo Tati. Muito obrigado e será um prazer voltar aqui com vocês. Valeu, obrigado. De empresas, conversando com a gente aqui sobre governança corporativa. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Obrigado ao Luiz Marcati, esteve com a gente ontem, né? Essa entrevista foi gravada ontem aqui no Estúdio 2 do Grupo Tati de Comunicação. Pode vir para mim aqui, Luquinha, é isso, valeu. É uma experiência incrível em governança corporativa, falar com quem né? conhece, Não é? domina o assunto, né? O cara explica com uma facilidade que dá a impressão que tudo é fácil. Excelente. Para ele é fácil, porque ele entende do riscado, mostra, aponta caminhos e sempre a gente tem o que aprender, né? Quando você conversa com especialistas nesse sentido, eu acho maravilhoso. O cara vem, olha, é por aqui, por ali, vai ser assim. E o caminho é esse mesmo, né? É profissionalizar as coisas. Essa profissionalização que ontem nós falamos disso aqui. Que ontem o promotor público acusou o Botafogo S.A. de viver no amadorismo, né? De tratar a coisa de forma juvenil e desrespeitosa. Então a profissionalização é o caminho, não tem a menor dúvida. Nós estamos vivendo outros tempos, são tempos... A modernidade que a gente falava que ia chegar, nós já estamos vivendo dentro dela. Então, se você hoje não se modernizar, se você hoje não se atualizar, principalmente, não chegar dentro nos padrões que hoje regem o mundo, para tudo, na indústria, no comércio, no empreendimento, no empresariado, no esporte, você está fora do mundo. Hoje existe... Eu estava conversando segunda-feira aqui com o Chaim, eu estava falando há uns 10, 12 anos atrás, o Chaim me falou da inteligência artificial. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra inteligência, a expressão inteligência artificial. Demorei um pouco para entender como ela viria, e veio. Então, sabe, tem robôs conversando por nós, falando por nós. É bom, é ruim? Não sei, a discussão não é essa. É que veio para ficar e faz parte do mundo contemporâneo, faz parte do mundo moderno, faz parte do que nós estamos vivendo hoje. Aí você pega e a reportagem ficou excelente, né? A entrevista ficou maravilhosa. Você começa a entender a importância de realmente absorver, né, essa modernidade e pôr isso no desempenho da sua empresa, no desempenho do empreendimento Pois é, mas familiar. é o chamado planejamento. Exato. Quando você tem um planejamento lógico. familiar, quando você tem uma estrutura, né? Agora, quando não se planeja, vira lambança. Lambança. Né? Tudo que é feito sem planejamento não adianta, né? Ah, eu vou para São Paulo, tá bom. Quando você vai, que horas, que dia, de que forma? Tá chovendo lá, tá chovendo aqui. Hoje são coisas que você pode planejar. Hoje você tem ao alcance da sua mão, das suas mãos, um celular, né? Hoje você pega um celular, você tem tudo ali configurado. Você vai encontrar o tempo assim, a estrada assim, tudo mesmo. No quilômetro tal. Impressionante. Né? Quer dizer, mas você ouviu isso há 10 anos lá atrás? Exato. Com um empresário que se planejou. Que se planejou. Que se estruturou para ter o que tem hoje, para fazer o que faz hoje. Não conseguiu o que conseguiu e fez o que fez, partindo exatamente do zero. O Chaim não é herdeiro. O Chaim é alguém que se fez, né? Partindo do zero com planejamento. Eu vou lá porque eu vou fazer isso, a atuação vai ser essa, a resposta da sociedade vai ser essa, e já calcula, inclusive, o percentual que pode não dar certo. Isso chama-se planejamento.